os altos que te levam ao alto. Olá, você está no Palavrinhando. Ela é a Roseli Mazulo. E ela é a Rosana Freneda. E a gente está aqui para Palavrinhar. Hoje a gente vai fazer o quê? Hoje nós temos um episódio muito especial, que há muito tempo nós queremos levar ao ar. E ele tem como título Os Altos que te levam ao alto. Amo esse título. Os altos, altos com U, que te levam aos altos com L. Com L. Muito bom, né? São muitos altos, né, Rô? O episódio, o tempo nosso aqui, não dá para estender demais. Então a gente escolheu alguns altos, né, Rô? Não vamos falar de todos, mas vamos falar dos principais. Quem sabe num outro episódio, se vocês quiserem, comentarem aí para nós, a gente fala dos demais, né? Mas antes de começar o nosso episódio, o que eles têm que fazer, né, Rô? Cumpriram os pedidos aí, de praxe. meigos nossos, né? Os nossos pedidos de praxe. A gente quase não pede. Quase não. Ativar o sininho para que toda vez que subir um episódio novo, para que vocês sejam notificados. E claro, loguem-se no YouTube para que isso aconteça e para que o YouTube entenda. Senão o YouTube não entende. Senão é um ser estranho no meio da plataforma. Ele não te reconhece. Curtam bastante, coloquem aí a opinião de vocês por meio da curtida também, como a Rosana já falou, sempre logado para ser considerado. E não, né? Compartilhe com os amigos, para as pessoas que vocês acreditam que possam se beneficiar de tudo aquilo que a gente está trazendo aqui no nosso canal. Inscrevam-se, por favor, inscrevam-se no canal. Mantenham-se conectados conosco, conversem, opinem, sugiram, venham participar do programa conosco. Então, o que tem mais aqui é conhecimento e convite. É isso mesmo. Então, bora lá, bora pro primeiro alto, né? Que é o alto. Alto com U é o alto, tudo que tem a ver consigo mesmo, né? Com si mesmo, consigo mesmo. E o alto, nós fizemos aí um paralelo, o alto com L diz respeito à altura, à elevação. Então nós acreditamos, né, desde o primeiro episódio, que tudo começa no alto, no eu. Tudo começa em mim, a construção da vida começa com as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos em relação a nós mesmos. Então, os altos aos quais nos referimos aqui são aquelas palavras que a gente muito usa aqui e que fazem toda a diferença para que a nossa vida chegue lá no alto, né? No alto no sentido de altura mesmo, de peso, de sucesso, de alegria, de plenitude. E nós vamos falar de alguns desses altos e como não poderia ser, que a Rosana não me brigue, mas a gente já combinou tanto, né, Rô, de não falar mais em autoconhecimento. Verdade. Porque parece que a gente é chata, né? Exatamente. Repetitiva. Mas por mais, acreditem, nós nos preparamos, embora a gente tenha aí como premissa que os episódios sejam leves, descontraídos, a gente estuda muito para isso, né? Nós estamos o tempo todo absorvendo conhecimento, fazendo comparações, conexões e tudo mais, e a gente não chega a um outro lugar diferente do autoconhecimento, porque tudo, inclusive os outros altos, dependem do autoconhecimento. Então é a base da nossa construção. O autoconhecimento refere-se ao que você conhece de você mesmo, né? Quais são as informações que você tem a seu respeito? Já parou para pensar nisso, né? Eu brinco, quando eu estou dando aula, eu brinco, quem é você na fila do pão? Aí os alunos ficam me olhando. Gente, quando você está na fila do pão, né, Rô? O que você está pensando naquele momento? O que passa pela sua cabeça quando você está em qualquer lugar? Já pensou nisso?
E aí, continua. Quem é essa pessoa, né? É interessante que a gente tenha uma imagem, né, que tenha uma opinião sobre nós mesmos, que a gente conheça a nossa individualidade, a nossa particularidade, a nossa força, as nossas vulnerabilidades, porque tudo vai depender disso. Tudo que acontece na nossa vida parte de nós, das nossas ações, do que nós pensamos, do que nós sentimos. E a gente se preocupa tanto com os pensamentos em relação ao outro, nossos sentimentos em relação ao outro, a gente valida tanto as vontades dos outros, que a gente acaba se anulando. Esse eu quase que não existe, porque todas as nossas atitudes estão respaldadas na opinião do outro, no que o outro vai achar. E o autoconhecimento, ele tem essa finalidade, né? Eu me conhecer, eu conhecer as minhas fraquezas, as minhas tristezas, as minhas cicatrizes e as infinitas potencialidades. Até onde você pode ir como ser humano, né? Exatamente. Então é uma questão de você ter autoconsciência da pessoa que você é, para que você construa a sua caminhada, né? a partir disso. E a gente percebe, por isso que exaustivamente nós falamos disso, por isso que esse título surgiu assim, de uma inspiração mesmo, porque as pessoas passam a vida inteira lutando, trabalhando, estudando, para terem sucesso, êxito, para se respeitarem, para ser respeitada, para ser admirada, só que sempre parte de um outro movimento que não dele mesmo. Né? A pessoa estuda e não acontece, não concretiza, porque não está habilitando a si mesmo. Sabe, Rô? É a história de eu sou capaz, eu sou competente, eu acredito, eu me esforço. E tem muitas de coisa, né? Deixa eu te cortar, mas tem muitas informações aí que a gente desconhece, que estão grudadas, né? Que estão fincadas mesmo no nosso cérebro, e a gente não se dá conta. Então a gente reage às coisas, a gente tem comportamentos que às vezes a gente, mas por que eu reagi desse jeito? A gente não faz, a gente pergunta por que reagiu, mas não vai a fundo, né? Não vai descobrir por que reage desse jeito. Então, quando a gente faz o trabalho do autoconhecimento, a gente começa a quebrar esses pensamentos fixos que a gente tem, que são ideias que a gente foi comprando, eu vou falar comprar, durante todo o nosso crescimento, né? Desde a infância até a fase adulta. Quais são essas ideias fixas? Né? Você já se perguntou o que você pensa, por exemplo, a respeito de dinheiro? O que você pensa a respeito de prosperidade? O que você pensa a respeito de amizade, de negócio? Qual é a crença tua? A Rose, ela tem uma posição muito, muito interessante quando ela diz que ela não gosta da expressão crença limitante, porque crença é crença, né? Então, ela tem razão nesse sentido, porque a crença é a crença, ela ou vai te limitar ou ela vai te movimentar, mas a crença em si, ela tá lá, né? É muito doido quando você fala isso. Porque na verdade eu vejo que você precisa entender qual é a crença. E aí você decide se ela te limita ou ela te expande. Isso você só vai saber quais são essas crenças quando você olhar para si, entender a sua história. E o mais interessante de crença, a gente tem falado também de modelo de comportamento. Então a gente repete muitas coisas no decorrer da vida, né? A gente reage às circunstâncias mais ou menos da mesma forma, só que a gente coloca isso no automático, a gente não tem consciência. Então o autoconhecimento tem muito a ver com autoconsciência. Por que eu reagi daquela forma? Por que eu revidei ou não revidei? Por que eu não respondi? Por que eu não aproveitei a oportunidade? Justamente porque eu estou fora de mim. Por isso que o auto é tão importante. Eu tenho de estar conectada comigo, eu tenho de conhecer quais são as minhas reações, como as coisas chegam para mim. É bem isso, como eu reajo em relação ao dinheiro, como eu reajo em relação à família. Então eu não tenho historicamente registro disso, porque eu não dedico um tempo para olhar para mim.
Muitas vezes é uma questão de fuga. Lá no fundo você sabe que está fugindo de alguma coisa. Mas o que a gente tem a dizer para vocês é que tenham coragem de abrir o baú do autoconhecimento, porque ele é gratificante no sentido de que tudo que você achar vai ter o seu lado bom, e o lado bom é as suas potencialidades, as suas habilidades são infinitamente maiores. O que acontece é que a gente dá muito poder ao que é pouco, poder ao que é menos, poder ao negativo. A gente precisa aprender a olhar para o positivo. Então, a primeira coisa aí a fazer com relação ao autoconhecimento é fazer realmente um registro disso. Escrevam para vocês, escrevam, olhem para vocês e escrevam que pessoa eu sou, qual é o meu nome, que idade eu tenho, em que país eu vivo, quais os empregos que eu já tive, com quais pessoas eu me relaciono. Até isso, quando vocês começarem a fazer essa autopesquisa, vocês vão ver que muitas vezes você está com pessoas que te elevam, que acreditam em você e te potencializam, e pessoas que muitas vezes não te acrescentam, só te fazem doer, né? Então, a gente precisa buscar essa força para tomar as decisões e elas estão embasadas no autoconhecimento, que vai gerar o seu autoconceito, Sim. a sua autoimagem, né? Como eu me vejo, como eu me sinto, o meu autoconceito é diferente do que os outros veem em mim. Como eu me vejo, como eu me enxergo. Exatamente. E normalmente, às vezes, a gente sempre precisa do feedback do outro para saber exatamente, né? Eu sou aquilo que eu quero ser? Na verdade, eu estou passando aquilo que eu quero passar de verdade? Ou eu acho que eu estou passando, mas a pessoa está vendo outra coisa? E aí isso tem a ver com autoconceito. Quem sou eu de verdade, né? Como é que eu me porto em situações? Qual som é bom, hein? Quais são as minhas habilidades, aquilo que eu posso potencializar? Sim. Quais são as habilidades que eu posso fortalecer? Agora, quais as habilidades que não me pertencem e eu quero a forceps transformar algo que não é meu? Aí eu até tenho um livro da Claudine Bernardes, eu esqueci o título do livro, mas é de uma tartaruga que ela queria correr como os outros amiguinhos dela da floresta. Só que ela é uma tartaruga. Ela não conseguia acompanhar. E ela frustradíssima, porque ela não conseguia acompanhar os outros animais que corriam. Até que um dia ela cai na água. Aí ela descobre que na água ela era mais veloz que todos os outros em terra. Então, qual é a sua habilidade? Ela estava forçando uma habilidade Exatamente. que ela tinha só em outro ambiente. Então, isso é muito doido, é uma história infantil, mas para trabalhar exatamente o autoconceito. É uma linda metáfora, porque muitas vezes nós nos colocamos em um lugar que não é nosso. E o mais importante, gente, esse lugar em que você está é onde você quer estar, ou onde a sociedade te colocou, onde as pessoas te colocaram. Lembrei o nome do livro. Diga. Desculpa, o nome do livro. Tua. T-U-A, que é o nome da tartaruga. Só de Claudine Bernardes. Né? Então, muitas vezes, nós estamos num lugar que nos colocaram. Nós falamos coisas que os outros querem ouvir. Nós estudamos cursos para realizar outras pessoas. Né? E o autoconhecimento e o autoconceito, ele vai minando, porque você não se enxerga, né? Você é uma composição de outros desejos, de outras pessoas. Ou então você é o que fizeram de você, né? Exatamente. Que foi exatamente o que você disse, mas você não parou para pensar que você se construiu e, na verdade, você não é isso. Você só se adaptou a isso. Exatamente. Ou para agradar, ou porque não se sentiu forte o suficiente para dizer não é isso que eu quero, não é para ali que eu vou, eu não quero falar nisso, eu não acredito nisso. Então, esses autos aí, eles nos fazem retomar o protagonismo que a gente tanto fala, né? A minha vida está realmente sob o meu controle ou eu estou à mercê
ambiente em que eu vivo. Então, eu preciso me fortalecer disso. E quando a gente fala de autoconceito e autoimagem, complementando o que a Rô disse, nós temos várias imagens que às vezes não se conversam e ficam desconexas, e isso traz uma insegurança muito grande, que é qual a imagem que eu passo, qual a imagem que a pessoa tem de mim, qual a imagem que eu gostaria de passar. E isso tudo tem de conversar. Quando você tem posse disso, você determina o que eu quero que as pessoas vejam de mim, o que eu quero comunicar. Né? Do contrário, eu fico muito, nossa, quantas vezes eu, por exemplo, eu sou uma pessoa de dar muito feedback e eu sempre vou me até o positivo. Se você quiser ouvir o seu negativo, dificilmente eu dou um feedback negativo, porque eu acredito que o ser humano, olha, isso é algo que vocês têm de pensar muito. Eu vou dizer, se vocês não concordarem, tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas eu acredito no seguinte, você só não conhece o seu melhor, o seu pior você conhece. Eu acho até que é muito doido, porque isso foram aqueles pensamentos, aquelas crenças que a gente falou ali no comecinho do episódio, que foram colocando na nossa cabeça. Ah, você é bobo. Ah, você é burro. Ah, você não aprende. Você é bonzinho demais. Você é bom demais. Você é lerdo demais. E aí, como crianças, a gente acredita, porque é um adulto falando. E eu não estou criticando nem condenando o adulto, porque o adulto também não sabia fazer diferente. Então, esse processo de autoconhecimento é um processo muito novo. Ele tem 20 anos aí de existência, né, de se falar, mas de verdade a gente fala, mas quem é que efetivamente se debruça e vai desenvolver? Mas, enfim, pegando aí, então a criança vai crescendo com essa informação, eu cresci com essa informação, a Rose cresceu com essas frases de menos. Né? Ai, como você é linda. Raro. Nossa, como você está perfumada hoje, ai, como você está alegre hoje, não. Só a gente ouvia do adulto o quê? Nossa, que emburração é essa? Você está feliz e ninguém fala nada, mas você está emburrado? Alguém vai citar que você está emburrado. Você está bicudo? Alguém vai citar que você está bicudo. Enfim. E aí a gente acreditou que essas informações eram as informações verdadeiras. E nunca ninguém chegou pra gente, que a gente aqui, as malucas, a gente está sempre debruçada, estudando. A gente começou com o processo de educação emocional e começamos a discutir onde é que a gente vai, e até a gente chegar no problema, que era a base, né, que a Rô falou do autoconhecimento. Então a gente agora está trabalhando, está fazendo o nosso trabalho. E você? Né? É difícil, viu? A Rô até falou, é difícil. É sair da sua zona de conforto, é você perder 10, 15 minutos, perder no melhor dos sentidos, né? Investir. Investir no seu tempo, 10 minutos por dia, para você fazer as reflexões. Quais são as informações que ficaram em mim? Qual item que você estava, Rô? Autoconceito ou autoaceitação? O autoconceito, eu me aceito do jeito que sou, eu me adequo ao que o mundo espera de mim. Não que você não possa melhorar. Aqui, quando a gente fala, eu me adequo ao que o povo, a galera espera de mim, não é, né, Rô? Eu falo, tá bom, o pessoal quer que eu seja assim, eu vou ser. Não é disso que a gente está falando. É um processo muito inconsciente, tá? Como é que eu sou de verdade? O que é que eu gosto de verdade? Para onde que eu estou indo de verdade? É meu caminho? Foi o caminho que eu escolhi ou foi um caminho escolhido para mim? Porque antigamente, né, Rô? Se a gente vai para uma geração antes da nossa, os pais determinavam a profissão, muitas vezes o casamento dos filhos, escolhia marido, escolhia esposa, escolhia o curso que vai fazer. Então, quantas pessoas, né, frustradas, que hoje estão com 70, 80 anos e frustradíssimas porque exerceram a vida inteira a profissão que não foram escolhidas. E eu trago aí o exemplo do meu pai. Né? Meu pai, minha avó ficou viúva muito cedo, os filhos foram todos para o internato. E meu pai, como era troncudinho, né, era uma criança mais forte, botaram meu pai para fazer marcenaria.
Meu pai queria tipografia. Eu não teve direito de escolha. E aí isso vai desencadear problemas sérios na vida adulta dele. Mas hoje, hoje, com toda a informação que a gente tem, galera, é humanamente impossível vocês ficarem sentados e esperar chegar aos 70, 80 anos e descobrir que você teve uma vida miserável no sentido de... Não é de verba. É no sentido de existência. De fazer as coisas, né? De acontecer na vida. Eu existo da forma que eu escolhi existir, com os seus erros e acertos, porque não é porque a gente auto se conhece que a gente não vai errar. A gente vai, muitas vezes, optar por coisas que não nos farão bem, mas nós escolhemos. E aí, não, eu faço questão que seja assim, não deu certo aqui, eu tenho força para refazer o caminho, para refazer a estratégia, quando foi escolhido por mim. E a gente está falando de carreira e muitas vezes a pessoa não tem força para escolher a comida que ela quer comer no dia. Ela não consegue formular decisões pequenas do dia a dia, porque está muito distante de si mesmo, né? É como se você existisse fora, né? Porque eu não faço muita questão de encontrar comigo mesmo, porque eu não sei que tipo de criatura eu vou deparar. Agora pensa, no meu caso, eu tenho 60 anos, será que com 60 anos eu vou ter de esperar 60 anos para me encontrar comigo mesma, para fazer as pazes comigo mesma, para me aceitar com todos os meus erros e acertos? Porque somos humanos e somos falhos, mas a riqueza do ser humano é justamente isso. E se a gente não parte desses autos que a gente está falando para chegar, por exemplo, na autoestima, que é, sem dúvida, a espinha dorsal do ser humano. Quando eu tenho autoestima, eu consigo positivar as minhas ações. É aquela história quando eu estava falando do... o que a gente não sabe fazer, os nossos erros a gente fala aos quatro ventos. As nossas qualidades não. Sabe aquela história de eu fui visitar a Rosana me serve um café. Aí a Rosana fala para mim, não sei se tá bom. Tomara que esteja bom, tomara que você goste. Ninguém chega e fala, você vai provar o meu café maravilhoso. Porque a gente tem muito medo. Síndrome de vira-lata? Exatamente. Se não tiver tão bom, eu já avisei. Eu não quero me arriscar. Já estou me justificando. Eu já estou me justificando. A gente faz tantas coisas boas. Eu falo para a Rosana é uma usina de ideias, de talentos. Eu falo que é um capital absurdo. Por isso que eu gosto de falar o positivo, porque o negativo a gente sabe. E a gente fica ali, né? E outra, a autoestima faz com que a gente valide as nossas potencialidades, porque a gente não teme a avaliação. Porque nós somos avaliados o tempo todo. Fato. Nós aqui, você aí, o professor na sala de aula, quando você simplesmente anda na rua, as pessoas vão te olhar e vão fazer a avaliação dela. E no caso de pessoas que estão muito distantes de vocês, elas vão avaliar a roupa que você está usando, como você anda. Corte do seu cabelo. Faz parte do ser humano e nós, inconscientemente, vamos o tempo todo avaliando e comparando. Sim. É aquela história, você está de namorado novo, a primeira coisa que você vai fazer é comparar com o antigo, porque tem de ser melhor, né, gente? Pensando por esse prisma é até vantajoso, né? Pelo menos tem que ser melhor. Você tem que olhar para isso, exatamente. Né? Então a autoestima te dá essa possibilidade de dizer quem você é, quais são as suas... Como é que uma pessoa sem autoestima, por exemplo, pode ter sucesso numa entrevista de emprego? Porque o seu entrevistador, o possível empregador, ele quer de você o melhor. Sim. Então, como é que você vai falar para o outro o seu melhor se você se intimida com isso? Né? Porque para chegar na autoestima, eu tenho que passar pelo autoconhecimento, eu tenho que passar pelo autoconceito, eu tenho de passar pela autoavaliação para gerar um bom resultado. Esse bom resultado é o quê? A autoestima, uma autoestima equilibrada. A autoestima não tem nada a ver com arrogância. A arrogância está mais perto da síndrome de Deus, voltem lá alguns episódios, do que de subserviência. A autoestima é o equilíbrio. Na verdade, a arrogância é você achar que você não erra nunca. Exato. Que você é a melhor pessoa. A autoestima é
Eu sei que eu sou passível de erros e eu posso consertar, porque eu tenho base, né, emocional para consertar, para errei. É a história que a gente vira e mexe, a gente fala aqui. Galera, se a gente tivesse medo, a gente não estaria aqui falando. Exatamente. No começo foi doído. Cada vez que a gente ligava a câmera, era um suador, mas a gente passou. E em um processo, né, de autoestima, de autoconhecimento, é exatamente isso. Você vai ser no começo doído, vai dar suador no começo. Mas depois que você passa o primeiro limiar, aí é automático. É automático. Aí você começa a fazer esse desenvolvimento e a autoestima, a Rô falou de uma entrevista de emprego, eu vou dizer para vocês nos relacionamentos pessoais. Você não tem uma autoestima boa, equilibrada, você vai cair no conto do vigário. Você vai cair no conto do cara que vai te trazer flores, bombons, cinema, jantares no começo da relação. Aí quando você está entregue para a relação, o cara começa a mostrar quem ele é de verdade. Mas você só cai nestas relações se você está com a tua autoestima tá baixa, e aí você delega pro outro. E ele vai dizer tudo que você não diz a seu respeito, ele vai dizer para você. Aí você vai, nossa, ele fala tudo que eu quero ouvir. Na verdade, quem tem de ouvir é você. Você tem de falar para você. Pra você mesma. Né? A autoestima é estima a você mesma, é gostar de você, gostar do que você vê em você. É validar tudo isso. E validar os erros, gente. Exatamente. Porque quando eu valido o erro, eu conserto. Exato. E pensem sempre no seguinte, as coisas só acontecem quando há uma ação. E é a ação que vai gerar resultado. Quando a Rosana fala do processo, o processo é doloroso, mas quando você começa a se sentir segura, madura nas suas relações, emocionalmente equilibrada, você vai ver que vale a pena mexer em tudo isso e refazer o caminho. Porque senão vai passar o tempo, e daqui a pouco você fala, cadê eu? É aquela história, né? A gente vai se permitindo, chega uma hora que você se sente sufocada porque você está num personagem, né? E, na verdade, você é o ator e a atriz principal, é a personagem principal da sua vida. Depois da autoestima, a gente tem o que acho que a meta, né, de quando a gente começa a falar de autos, que é o autoamor. Tá ligada, né? Autoestima. Exatamente. Na verdade, todos esses autos estão interligados, sim, né? Exatamente. Eles se somam, eles se dependem, eles se complementam e são essenciais, né? Quando a gente pensa em autoamor, quando a gente ama a si mesmo, isso tudo, gente, dentro do limite, né, da saúde. Da saúde mental, do equilíbrio mental. Do equilíbrio, né? Até porque, Rô, o ama a si mesmo não é uma informação nossa, né? Isso aí é de tempo, né? De Jesus. Jesus já disse, né? Que ele pega e junta todos os mandamentos e bota num lugar só. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então ame-se a si mesmo para que você seja capaz de amar o próximo e aí automaticamente você já está amando a Deus. Então, o mandamento maior, quando você faz o processo do autoconhecimento, quando você faz o processo da autoaceitação, da autoestima, qualquer outro, foi esse autoestima? Autoamor. Aí o autoamor agora, né? Então quando você consegue olhar para si com amorosidade. Você olha, sou um ser em transformação, sou um ser em evolução, sou um ser imperfeito como todos nós somos, né? Não só eu, mas todos nós somos imperfeitos. E eu não estou falando de imperfeição física, eu estou falando de imperfeição moral. Todos nós ainda estamos aprendendo a ser pessoas melhores. E aqui o que eu e a Rô sempre fala muito isso, né? Nosso propósito é agigantar pessoas. É mostrar que, apesar das nossas imperfeições, a gente consegue ir além, a gente consegue dar um passo à frente.
E quando a gente fala, né, de auto-amor, a gente está falando exatamente disso. Sou imperfeita, mas sou capaz de transformar. Vou chegar à perfeição? Porque chegar à perfeição, gente, ninguém chega neste planeta aqui, as condições que estamos, esquece, né? Vamos chegar, mas ainda a gente Falta tem aí pouco. um caminho aí a ser traçado. Exatamente. Mas dentro daquilo, dentro das minhas possibilidades, ser o melhor que eu posso ser, mas eu só consigo quando eu trago essa auto-amorosidade com o meu corpo físico, com o meu processo intelectual, com o meu processo moral, né, Rô? Sim. Com tudo, com a comida que eu faço, a Rô deu o exemplo, né, do cafezinho. Quando você faz, você está fazendo com amor aquilo, porque você gosta desse processo em você, de estar ali fazendo uma comida gostosa, o prato fica mais gostoso. Tanto é que a gente fala, né? Ah, foi feito com amor. O que você pôs nessa comida? Ah, é amor. Mas é o amor que veio de dentro, que é meu. Eu só estou externalizando. Então, gente, creiam que não adianta você ficar fazendo caridade, levando sopinha, dando roupinha, se você não tem um processo de auto-amor. Porque, na verdade, você só está fazendo essas coisas porque alguém disse para você que é bom. Então, assim, é bom fazer, continua fazendo. Não é para parar de fazer, não é isso. Mas o que eu quero dizer. Mas dá para melhorar muito. Dá para melhorar por quê? Porque quando você faz isso, quando você tem auto-amor e aí você faz você realmente está entregando o amor. Que é o que mais é importante, porque a gente não entrega aquilo que a gente não tem. Exatamente. E o auto-amor, né, Rô, é justamente isso. Quando a Rô está falando, quando você se ama, você é capaz de amar o outro. Quando você se respeita, você respeita o outro. O auto-amor, a amorosidade a si mesmo, é um sentimento que te leva a cuidar de você, né? Quando você fala cuidar da minha intelectualidade, cuidar da minha saúde. Hoje se fala muito em autocuidado, né? E o autocuidado, muitas vezes a gente leva o autocuidado para a maquiagem, para a massagem, isso tudo faz parte do processo. Mas o autocuidado diz respeito a você cuidar e preservar o melhor que você tem. Quando você se ama, você vai se preocupar em que comida você está dando para o seu corpo, em que pensamento você está trazendo para você, que música você está ouvindo, quais as palavras que você está proferindo, ouvindo e dizendo para as pessoas, porque isso tem uma força tão grande. A gente acaba cuidando de si com realmente esse sentimento de amorosidade. Então, eu começo a me importar comigo mesmo, com o meu bem-estar. E a partir daí, tudo isso faz com que a autoimagem melhore, você começa a olhar para você de maneira positiva, gostando do que você vê. E se enxergando de verdade, né, no espelho. Vendo no espelho o que ele está mostrando. Não aquilo que a gente cria, porque a gente tem a imagem distorcida perante o espelho, né, Rô? Aí a gente entende por que muitas vezes você encontra uma pessoa e fala, como você está bonita, ela fala, nossa, eu engordei tanto. Né? Você fala, ai, que camisa bonita, ai, paguei tão barato, ou seja, ela vai lá no negativo, porque ela ainda não entendeu. É o processo, né? Tá sempre querendo justificar alguma coisa, né? Tipo, não é. Ela é bonita, mas não foi cara, viu? Já justificando. Não, mas eu engordei, tá? Não tô tão bonita assim. Exato. Sempre, né? Por que diminuir, não é? Porque a imagem, ela tem de levar para as pessoas por isso que nas entrevistas de emprego, eles avaliam mesmo a imagem. Porque a imagem lá na entrevista de emprego, falando rapidamente nessa circunstância, o entrevistador, ele tem a obrigação, ele tem de prestar contas de quem ele está selecionando para a empresa. E ele não te conhece, ele não vai jantar com você, ele não vai conviver com você. Quais são os artifícios que ele vai utilizar para decidir se passa, num primeiro momento, você para uma segunda fase? O que ele está vendo.
Então, quando a gente fala de autoimagem, tem a ver com o vestuário, tem a ver com o vestuário, tem a ver com o calçado, com a bolsa, tem, mas tem a ver com a sua fala, com a convicção. É o conjunto da obra, né? É o conjunto da obra. Então, a imagem tem uma série de questões que são avaliadas num primeiro momento. Quando nós conhecemos a pessoa há muito tempo, a gente se permite tudo, porque a intimidade faz com que você conheça, saiba dos limites do outro. No mundo corporativo, a imagem, infelizmente, você tem uma chance de causar uma boa impressão. E quando você tem os seus altos equilibrados, você sabe o quão inteligente você é, o quão você está preparado para aquele cargo. Você precisa de manobra, né? Exatamente, e não vai ficar sem dormir dias e dias para uma entrevista, porque você sabe que você é capaz. Se você se candidatou para aquilo, você sabe que você é capaz. Então você não parte do desconhecido para uma entrevista, você parte do conhecido, que é você mesmo. Então, eu vou falar de que criatura? Eu vou falar de quem numa entrevista de emprego? Eu vou falar de mim. Então como é que eu posso não conhecer a mim mesmo? A empresa te pergunta: qual é a sua maior competência? A pessoa tem muita dificuldade em dizer. Por isso que eu, nos meus feedbacks, nas minhas mentorias, eu gosto de dizer tudo de positivo, porque eu falo para a pessoa: você é desorganizada. Ela fala: sou mesmo, nossa, sou muito desorganizada. Aí eu falo: você é brilhante, você é criativa. Ela: você acha mesmo? Não é tudo assim, não é não. Então, eu tenho esbarrado em algumas pessoas que têm esse, né, porque é mais fácil, também aí um puxão de orelha para vocês, é mais fácil ser vítima do que ser herói. Mas também, Rô, tem esse processo, que eu concordo, mas também tem uma informação de lá de trás, né? Dos autos que nós estamos falando. Tem informação de que a pessoa cresceu ouvindo. Exato. Que ela nunca ia ser capaz. A gente foi muito massacrada, ou dentro da sala de aula, quando a gente não conseguia fazer uma letra redondinha. Eu tô falando aí exemplo meu também, né? Eu tinha a minha caligrafia até hoje não é das melhores, mas era muito ruim quando eu era pequena. Era muito ruim, gente. Melhorei um pouco, mas, né? Mas eu ouvia muito que a minha letra era um garrancho, que eu não queria ter a letra bonita, que eu não era caprichosa. Então, para quebrar essa informação que foi repetidamente colocada desde o meu nascimento até sempre, né? Eu fui muito. E assim, não tô nem recriminando quem fez isso comigo. Estava errado, as coisas aconteceram daquele jeito, e eu vou fazer o quê com essa informação? Ou eu melhoro, né? Ou aí entra a vítima, porque quando eu tomo conhecimento e eu não melhoro, aí eu estou no lugar da vítima. Mas quando eu tomo conhecimento, não, peraí, o que eu vou fazer com essa informação aqui? Eu não sou isso aqui. Exato. Quando nós falamos em vítima e herói, na verdade, nós queremos despertar o herói que existe. E esse herói simbolizado na força, na convicção, na crença, no poder que todo ser humano tem dentro de si, e que, se os autos não aparecem, eles ficam escondidos. Então, por isso que o título desse episódio ele é tão impactante no nosso entendimento, né? Porque só os autos vão te levar aos seus objetivos, ao sucesso, porque tudo começa em você. Sim. Então, o auto, ele está aqui de maneira enfática, dizendo: comece com o que você tem, que é a pessoa mais importante desse mundo, que é você mesmo. Então, como é que eu vou chegar a algum lugar se o princípio de tudo não é claro para mim? E a história, gente, se você questionar quem é arrogância, é egoísmo, vamos lembrar, só lembra de uma coisa quando o pensamento de vocês forem para este lugar. Lembra que se vocês estiverem no avião e a cabine for descompressão, não é? Se houver descompressão na cabine, a primeira informação que eles passam: quando as máscaras caírem,
primeiro você coloque a máscara em você. E depois na pessoa que estiver a seu lado, se for um idoso, se for uma criança, se for alguém que precisa de cuidados mais especiais, específicos. Então, primeiro em você. E como é que você vai cuidar de alguém se você não está devidamente protegido? Exatamente. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, autoestima, os autos que te levam ao alto, é disso que a gente está falando. A gente só consegue fazer algo por nós mesmos e por alguém quando a gente está com esse processo em andamento. E é um processo contínuo. Contínuo, exatamente. Eu fiz hoje, não precisa fazer mais. Não é, vou fazer o diário do eu, que é um exercício que nós aí recomendamos, né? Ter lá o seu caderno, voltem a escrever, né? Por favor. Quando você escreve à mão, o cérebro faz milhões e milhões de conexões, né? De movimentos, né? Tudo. Então, escreva, coloque lá no caderno o que eu faço de melhor, o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto tanto em mim, o que me leva ao sofrimento, o que me leva à felicidade. Então, comece a se abrir para você. E a gente garante que o alto com L vai chegar à sua vida de uma maneira muito leve. Quando você parte do princípio de que tudo vai depender de você. Se esse for o seu objetivo, eu quero ser protagonista da minha vida, eu quero transformar a minha vida, eu quero que as minhas opiniões sejam ouvidas no mínimo, né? Eu quero fazer parte desse mundo, eu quero ter a minha vida sob o meu controle. É disso que nós estamos falando aqui. E o quanto isso vai reverberar em sucesso, em alegria, em positividade, porque é muito mais confortável, por mais que doa o processo, viver o que há em você do que o que há em outro. E esse outro se multiplica, né? Porque a gente acaba vivenciando milhares de possibilidades e a gente não vive a possibilidade maior, que é sermos nós mesmos, com todas as nossas mazelas. Mas eu tenho a certeza de que existem as mazelas, mas existe um potencial absurdo, infinito, praticamente infinito, que tem de ser despertado. Então, que vocês despertem esse gigante, né? Agigantar-se, agigantar pessoas, nesse contexto mesmo, né? Descubra o gigante que há em você. É isso? Falamos bastante? Falamos bastante. Então tá bom, gente. Então, ficamos aqui lembrando vocês que eu e Rose, a gente está desenvolvendo aí, né, Rô? Um negócio de um curso bem interessante, é um curso entrega totalmente digital, mas é um curso que a gente vai acompanhar vocês, não é só um curso que vai estar lá. Não é só um curso que vai estar lá na plataforma para vocês assistirem a aula. Não, é um curso que vocês estarão na plataforma assistindo a aula, mas também terão o nosso acompanhamento, né? A princípio, quinzenal. A gente vai estar encontrando vocês virtualmente, mas online, para acompanhar a transformação de vocês. Quer saber mais? Pergunta aí que a gente te responde. Isso. É isso? Então tá bom. Então não esqueçam de curtir o episódio se vocês gostaram. Tocar o sininho para serem lembrados de quando novos episódios forem ao ar. Viu, gostou, lembrou de alguém que precisa ouvir essas palavras? Compartilhe, por favor, esse vídeo. Inscreva-se no canal logado, senão o YouTube não te reconhece. E comenta de novo. Comenta aí. O que vocês acharam? O que vocês acharam do título? Os altos que te levam ao alto. Comenta aí, diz aí pra gente. Tá bom? Não fiquem acanhados. Certo? Certo. Então tá bom. Beijo, a gente se vê no próximo episódio. Até o próximo. Até.